Bom dia, boa tarde, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao canal Idade das Trevas. Esse é o quadro dos Confins da Terra, que é o quadro em que a gente trata de assuntos relevantes para os nossos temas atuais, envolvendo o sobrevivencialismo e a preparação de alguma maneira, e divagamos um pouco sobre questões filosóficas, religiosas, políticas, que de alguma maneira estejam relacionados com a sobrevivência. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito, fazer um comentário, na verdade, a respeito de um vídeo que foi postado aqui no YouTube pelo nosso caríssimo amigo, Sr. Jason Rosa. Eu acompanho o canal do Sr. Jason Rosa há muito tempo, desde quando se chamava Casando o Verbo, né? Eu gosto muito das suas interpretações, das suas análises sobre simbologia, sobre ocultismo, né? No bom sentido, né, dessa palavra, se é que se pode dizer isso. A sua interpretação sobre fatos preditivos, né, que ele costuma colocar com esse termo, a respeito das pessoas que controlam o mundo, né, ou tentam controlar o mundo. E muitas coisas se verificou até hoje que o que ele falou, na verdade, aconteceram, né? E ele mesmo diz, não é porque eu sou alguma espécie de vidente ou coisa nesse sentido, alguém que adivinha o futuro, mas sim porque eu estudo, eu pesquiso e tudo mais, né? Então, muito legal o canal dele, recomendo, né? Porém, eu vou reagir a um vídeo específico aqui porque ele tocou no tema de sobrevivencialismo, né? Ele fez uma abordagem ali, eu já vou comentar em maiores detalhes com vocês, mas em princípio eu gostei muito do vídeo, já quero deixar isso bem claro. Eu vou fazer uma observação de alguma parte que eu achei impreciso da parte dele, na minha visão. Eu posso estar totalmente errado, então lembrando que aqui vai ser mais uma questão de opinião do que uma questão de certo ou errado. E aí você aí do outro lado decide. Eu recomendo que você vá lá no canal dele e assista ao vídeo. O título do vídeo é, aspas, Largados e Pelados provoca pavor de sair das cidades, fecha aspas. Primeiro eu quero dizer que eu achei o vídeo ótimo e eu concordei com o vídeo, mas eu acho que ele escorregou num pequeno detalhe aqui. E não sei se ele conhece aprofundadamente o sobrevivencialismo ou se ele conhece um pouco mais aprofundadamente os programas que na televisão se assemelham a Bushcraft, sobrevivência na mata, ou sobrevivencialismo propriamente dito. Na verdade, fica muito difícil, fazer uma introdução aqui primeiro, tá? Fica muito difícil a gente rotular algum canal ou alguma emissora de televisão, porque eu já percebi que o mesmo canal ele vai ter programas que, vamos dizer assim, são contraditórios, né? Vai ter programas que representam uma visão X e vai ter... O meu cachorro tá latindo aí, vocês me desculpem. Como nesse vídeo a gente não faz cortes, né? Vai ficar assim mesmo. Onde é que eu tava mesmo? Então, o mesmo canal, a mesma emissora, sei lá, ela vai apresentar às vezes uma visão e num outro programa vai apresentar uma visão totalmente diferente, contrária àquela. Então eu não quero aqui de maneira alguma rotular. De maneira geral, a gente sabe que os programas da Discovery são para entretenimento, mesmo aqueles que falam de sobrevivência, de reality shows e tudo mais. Então não dá para se levar a sério como se realmente fosse um programa que mostrasse a realidade, não é esse o foco. Assim como a History Channel trata praticamente de tudo, menos de história. A gente sabe que lá tem muita coisa distorcida, tem muita coisa ideológica, tem muita coisa que são inverdades, né? Um grande exemplo de tosqueira, vamos dizer assim, do History, é aquele programa Alienígenas do Passado, onde os caras viajam totalmente na maionese, não tem nada baseado na história ali. Beleza? Então, só para deixar claro, a televisão ela se defende dizendo o seguinte, mas nós não estamos aqui com um compromisso em mostrar a verdade. Eu estou falando juridicamente quando eles são questionados, né? Nós não estamos aqui com nenhum compromisso de mostrar a verdade, nós nunca falamos isso. O nosso programa, o nosso canal de televisão é para entretenimento.
É a pessoa, o telespectador, que tem que saber separar o que é entretenimento daquilo que é científico, daquilo que é verdadeiro. Então os caras se eximem de qualquer responsabilidade. Porém, eles passam o programa sempre com um ar científico, né? Então eu peço que você também, telespectador, você também telespectador de programas de televisão, ou telespectador, vamos dizer aqui, do YouTube, você fique muito esperto com o que tem acontecido aí com esses programas, porque eles mesmos afirmam que eles não estão ali com nenhuma autoridade científica, né? Então muitas vezes se invoca a autoridade desses programas, porque são grandes redes, porque entrevistou o cientista X ou Y, mas na verdade o programa pode até ter uma curta entrevista com alguma autoridade no assunto, porém toda a programação às vezes ela é voltada ela é distorcida para canalizar numa outra interpretação. Então você tem que ficar esperto. Aliás, no mundo de hoje você tem que ficar esperto com tudo, meu amigo. Passou o tempo que a gente confiava nos programas de televisão, nos professores, nos mais velhos. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Hoje você tem que verificar. E verificar um fato não é entrar num site da agência checadora de fatos, né, que eles dizem, né? Porque também, se você não confia numa notícia, no X ou Y, por que você vai confiar num site que você não sabe nem quem está por trás? Aliás, aproveitando já essa deixa, eu vou dizer que as maiores fake news que existem hoje na atualidade são exatamente as agências checadoras de fatos. Eu mesmo já verifiquei inúmeras mentiras que esse pessoal tem feito, inclusive nas manchetes, tá? Eles colocam uma manchete mentirosa e isso aí é de uma canalice sem tamanho. Eles colocam uma mensagem mentirosa rotulando uma notícia como fake. Depois você vai ler todo o teor do conteúdo, você vê que a notícia no fundo não era fake, que eles fizeram uma distorção para levar as pessoas ao erro, porque as pessoas na maioria das vezes leem só as manchetes, elas não vão ler o texto todo. Assim, de certa forma, eles se protegem de alguma calúnia ou difamação, de alguma inverdade, né? Eles se protegem dizendo, não, peraí, você leu o texto todo aqui? Nós não estamos afirmando que foi falso, nós estamos afirmando que foi verdadeiro, só que existe uma interpretação. E eles levam a maioria do público ao erro, porque a maioria das pessoas vai ler só a manchete. Então existe um interesse filosófico ou político ou religioso, por isso que nós tocamos sempre nesses assuntos aqui. Você tem que abrir a sua mente, pare com esse preconceito. Falar de religião, eu não quero saber. Isso é um preconceito que colocaram na tua cabeça, tá? Você está sendo manipulado, me desculpa ter que falar isso, mas se você é um cara que não suporta ouvir essa palavra, que acha inclusive que isso é uma palavra má, uma palavra ruim, você está sendo enganado. É exatamente isso que o sistema quer que você pense. Mas tudo bem, vamos reagir aqui, reagir entre aspas, ao vídeo do Sr. Jason Rosa. No começo do vídeo, eu concordei já com ele de cara, que ele falou o seguinte: esses programas, eles são montados para que você pense que fugir para o mato não é viável. Porque eles colocam lá especialistas, e aí ele coloca esses especialistas entre aspas, e eu coloco aspas ainda maior, tá? Na maioria das vezes, eu assisti muitas vezes esse programa. Não sei como é que está hoje atualmente, mas uns 4, 5 anos atrás eu acompanhava, né? Hoje faz muito tempo que eu não assisto. Mas na maioria das vezes não eram especialistas, eram entusiastas do assunto. Uma coisa é um especialista. O que é um especialista? Para mim, nesse campo específico, o especialista tem que ter como se trata de uma arte prática, esse especialista tem que ter uma certa vivência prática na situação. Mas na maioria das vezes são entusiastas de internet, fizeram o curso no clubinho X, né? Isso aí para mim não é especialista. É a mesma coisa um cara que lê bastante sobre calibres, arma de fogo, tudo mais, assina revistas, hoje em dia já não tem mais tanto isso, e faz alguns cursos de tiro lá no stand e ele se diz um especialista em tiro. Isso não, ou pior, né? Ou pior, se diz um especialista em combate, né? Em combate com armas de fogo. Não tem cabimento. Tá, mas vamos lá. Eu trabalhei no setor da segurança pública, então eu vi muito disso, por isso que eu dei esse exemplo agora que me veio na mente.
Eu concordo totalmente com o Jais. Esses programas são montados. Assim, é uma interpretação dele, né? Eu concordo com essa interpretação. Eu não tô afirmando que é verdade, tá? Mas eu achei a interpretação muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Que os programas são montados para que você entenda subliminarmente, para que você pense subliminarmente. Veja, eu vou me dar muito mal se eu, numa situação de crise, desculpa, numa situação de crise ou antes de uma SHTF acontecer, eu não posso me preparar para ir para o mato porque o mato é inviável. A floresta é inviável. Nós tivemos exemplos de especialistas, pessoas treinadas, que se deram mal e elas precisavam ficar apenas 21 dias no mato. Você imagina sobreviver a uma catástrofe por um longo período no mato? É inviável. Concordo com essa interpretação dele. Achei massa. A outra situação que ele pontuou, não tinha percebido também. Por isso que eu gosto muito, como volto a dizer, do canal do Jason Rosa. Ele tem uma sagacidade muito grande para pegar essas coisas no ar. Eu não cheguei a notar isso na época em que eu assistia, mas ele deu exemplos mostrando inclusive ali no vídeo. Os programas ultimamente são montados, eu digo ultimamente porque na época em que eu assistia os programas mais antigos, eu não via isso, sabe? Eu até me veio algo na lembrança e eu... faz sentido, tá entendendo? Mas não era tão explícito. Ele deu exemplo de vídeos ou de programas recentes em que o programa todo é montado para fazer o homem parecer frágil e para fazer a figura da mulher, em geral, né, parecer muito forte. Inclusive eu lembro, agora me veio aqui enquanto eu gravo esse vídeo, me veio agora uma lembrança. Acho que em 2016 ou 2017 eu assistia a um programa desses, era um especial, era feito com 3 casais. E realmente as mulheres daqueles 3 programas específicos, elas eram muito mais eficientes na sobrevivência. Porque elas se ocupavam das tarefas mais simples, né, que era fogo, pesca, enfim, fazer providências ali no trabalho mais simples, enquanto que o homem focava muito na caça e realmente não lograva êxito. Inclusive eu acho que isso até interessante para nós refletirmos aqui rapidinho. Essa é uma questão muito interessante, meu amigo, porque até no outro vídeo eu falava, se você acha que você vai pro mato e você vai encontrar um mamífero para você comer, para você caçar, olha, meu amigo, eu acho que você está um pouquinho enganado. É muito difícil você cruzar, né? Quem vive mais na mata, assim, pode até me corrigir aí se for o caso, mas eu venho de uma região do interior, eu me criei uma região mais de mata. Eu não sou um mateiro, nada, longe disso. Mas eu, pela minha experiência, e aí também pelo que os antigos falavam, é muito difícil você cruzar com um animal, vamos dizer assim, os antigos usavam esse termo, animal de pelo. Animal de pelo, que é um termo que se usa na caça, ou se usava. É difícil você encontrar uma capivara, é difícil você encontrar... A capivara, acho que é o mamífero, acho que é desses selvagens, é o mais abundante que existe, né? Principalmente em regiões de água, tem bastante umidade, água, rios, né? Mesmo assim é difícil você cruzar uma capivara, é difícil você cruzar um javali. Agora o javali, esse aí tá tendo... Esse javali invasor aí, né? Que na verdade é o único javali, é o invasor, né? O nosso javali, entre aspas, seria o tateto, né? Os outros porcos do mato aí que nós temos. Tá, é difícil você encontrar os porcos nativos aqui brasileiros. Não é tão fácil. Às vezes você vai andar dias pela mata e não vai encontrar um animal sequer. Um animal de pelo, um mamífero. Tá? Então é muito difícil encontrar uma paca, uma capivara, um javali, né? O javaporco, esse javali invasor. Agora, por causa das infestações, é outra situação, né? Mesmo assim, é um animal extremamente perigoso, difícil de caçar, né? Se você não tiver uma espingarda ou um rifle de alta potência, vai ficar bem complicadinho, meu amigo. Tá, vamos lá. E daí os caçadores vão em grupos, tem o auxílio de cães, tem vasta experiência, radiocomunicadores. Você imagina você sozinho. Mesmo que você esteja com uma espingarda,
É difícil, cara. É muito difícil, é muito perigoso você se propor a caçar um javali sozinho. Sem nenhum cão, sem nada. Sem um cão treinado, inclusive, para isso. Vamos lá. Então, se você acha que você vai pra mata e vai encontrar um animal, um veado, é complicado, meu amigo. A gente se baseia muito na cultura norte-americana. Lá é outra vegetação, é outra fauna. Não é essa mata tão fechada que nós temos no Brasil. Essa mata cheia de arbustos, cheia de espinhos, extremamente alagada, né, em algumas regiões. A gente não tem muitos campos, vamos dizer assim, a não ser, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e do Paraná, né, que é a região assim que eu mais conheço. Mas o resto que a gente vê é mata fechada, mata atlântica, floresta equatorial. Realmente é difícil você andar e encontrar um alce, um veado, uma corça, né? Animais que tem nos Estados Unidos, né? E mesmo assim lá, eu não conheço daí já muito, mas eu também imagino que seja meio difícil cruzar com um animal desse aí, né? Então é complicado, você vai viver mais da pesca, você vai viver mais do plantio, das criações de galinhas. Os índios, só frisando mais uma vez, mas os índios sobreviviam da caça e da pesca. Meu amigo, os europeus aprenderam a plantar milho com os índios. A mandioca é uma plantação eminentemente indígena. Os índios plantavam, os índios criavam animais, né? Eles também caçavam, claro, eles também pescavam. Mas dizer que os índios viviam exclusivamente da caça e da pesca não é verdade. Não é verdade. Na minha opinião, agora é uma questão de opinião, mas é uma opinião que tem um certo fundamento. Nunca a humanidade viveu dessa maneira. Como eles dizem, eles falam na fantasia deles, que para mim não passa de fantasia, o período paleolítico, em que o ser humano, a idade da pedra lascada, né, em que o ser humano era nômade e que vivia da caça, né, na brutalidade. Cara, não tem provas disso. Não tem provas. Eu já acreditei nisso muito. Interessantíssima a pré-história, eu gostava muito de estudar pré-história. Mas quando eu comecei a ir nas fontes, não tem provas. Basicamente, se começa a ter evidências de humanidade no período chamado ali da Mesopotâmia, com o surgimento da escrita. O resto é tudo especulação. Mas agora eu divaguei demais na história. Meu amigo, a mulher mostrada no programa, ela tem essa vantagem, a meu ver, porque ela se dedica a tarefas mais eficientes para a sobrevivência, que é fazer fogo, que se mexer no dia a dia, fazer pequenas preparações. Tão importante quanto caçar um animal na floresta é você ter recipientes para beber água, para cozinhar comida. Enquanto que o homem, né, nos programas, o homem se dedica em sair pelas montanhas e caçar, sei lá, um javali na unha, a mulher fica ali no acampamento fazendo outras coisas que são, a meu ver, mais importantes. E é exatamente por isso, por essa mentalidade, que as mulheres se dão melhores. Agora, o Jason, ele diz que isso é feito de propósito, para destruir aquela figura masculina, aquela força da figura masculina que a gente conhece desde sempre, né? E que hoje vem sido bastante atacada, infelizmente, né? Não se vai valorizar a mulher destruindo a figura do homem. Isso aí é errado. E aqui eu aproveito para você, mulher que está ouvindo, que talvez esteja vítima desse discurso aí de empoderamento, que isso aí é uma farsa, isso aí é uma cilada para vocês mesmas e para nós também, homens. Isso é muito ruim, isso destrói toda a unidade, né? Enfim, da família, do casal, enfim. Minha querida, não pense que a mulher vai conquistar o seu lugar ao sol, que na minha opinião já conquistou desde muito tempo, né? Não existe essa situação aí que eles dizem, né? Mas enfim, não pense que a mulher vai conquistar essa dita independência, o seu lugar ao sol, ou esse empoderamento, atacando a figura masculina, mas sim valorizando-a.
nem o homem conseguirá algum apogeu destruindo, atacando a figura feminina, né? Se fosse para existir só homem, ou se fosse para existir só mulher, Deus teria feito só um deles. Não, mas Deus falou, tão logo criou o homem, disse: não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar uma companheira adequada. E fez a mulher. Então, isso é tão óbvio, né, que a gente às vezes tem que ficar repetindo. Então existe essa luta, infelizmente, entre os sexos, que não tem outro objetivo senão o de destruir ambas as figuras, tanto a feminina quanto a masculina, né? Então o Jason faz essa crítica, eu concordo, Jason, concordo com você. Parece que existe sim uma tentativa, e aí não é exclusivo desse programa, isso infelizmente está em todas as partes, essa tentativa de atacar aquela figura masculina. A única figura masculina que caberia seria do homem desconstruído, mas na minha opinião, isso aí já não é a figura masculina, é uma deturpação dela, né? Assim como no futuro a única figura aceita da mulher vai ser dessa mulher empoderada, meio indefinida, né, na sua sexualidade, no seu gênero, no seu papel, né? Ao exemplo agora do que está acontecendo com aquela cantora que foi perseguida, cancelada por dizer que tinha orgulho de ser mulher. Veja só, a pessoa não pode dizer que tem orgulho de ser mulher se ela é uma mulher. Meu Deus do céu, que absurdo. Agora nós vamos chegar no ponto importante. Esse podcast vai ser um pouquinho mais longo, né? É uma análise aqui que eu quero refletir com você. Esses vídeos são longos porque eles são vídeos de reflexão. Eu espero que você entenda isso. Meu amigo, o Jason vai tocar num ponto importantíssimo. Ele vai usar o termo sobrevivencialistas de apartamento. Esse é um tema aí, eu não quero causar polêmica, né? Até porque meu canal tem pouco alcance, né? Aqui não vai dar polêmica nenhuma, eu tô falando para os meus inscritos, né? Então eu espero que você que assiste também o Jason não vá lá causar nenhuma intriga, né? Como disse, sou inscrito, admiro o canal dele, já fui assinante da comunidade fechada, que eu recomendo, tá? Mas é um react, vamos dizer assim, é só uma observação dando o meu ponto de vista. Então não é de maneira alguma descredibilizar, mas eu vou fazer uma crítica aqui de um ponto que eu achei impreciso da parte dele. E vamos lá, vamos ao tema aqui. Deixa eu achar a parte do vídeo aqui para vocês terem certeza do que eu tô falando. Então, pessoal, até ia soltar aqui o áudio dele falando, mas eu acho melhor não, né? Porque isso pode dar algum problema aí de strike, né? Coisas nesse sentido. Então eu só vou comentar aqui o vídeo dele. Tem uma parte aqui do vídeo que ele fala o seguinte: eu não vou indicar nenhum canal brasileiro, porque na minha opinião, ele diz, e aí deixa claro que é só uma opinião, esse pessoal tem uma visão equivocada, né? E aí ele menciona a questão de você... Ele dá um exemplo, né? Você achar que é um sobrevivencialista, não usou bem esses termos. Vocês vão lá e assistam o vídeo dele para não ter nenhum problema porque eu também posso estar interpretando errado, tá? Mas basicamente ele criticou a ideia de que se você tem um container e você acha que você vai ser um sobrevivencialista de container, na verdade você é um sobrevivencialista de apartamento. Essa expressão sobrevivencialista de apartamento, a meu ver, ela se encaixa numa definição que a gente usa hoje no mundo moderno. Tudo que é de apartamento, vamos dizer assim, é como se a gente falasse assim, é como se a gente usasse o termo Nutella para se referir a alguma coisa. Você é um garoto Nutella, em contraponto ao termo você é um garoto raiz. Sendo que raiz quer dizer que você é realmente algo que tem conteúdo, realmente uma pessoa que é dura na queda, uma pessoa mais acostumada com as adversidades. Enquanto que o Nutella é uma pessoa mais frágil, né, moderna, mais baseada em pressupostos de segurança que ela não criou e que ela não tem condições de sustentar. É basicamente isso. Levando esse termo para o sobrevivencialismo, eu não consigo interpretar de outra forma a não ser um sobrevivencialista fake, né? Porque o termo sobrevivencialismo, o conceito, né? Ele vai totalmente na contramão de qualquer coisa que seja Nutella, vamos dizer assim, né? Que seja frágil, insustentável, sem raiz.
né? Então, a expressão sobrevivencialista de apartamento, na minha visão, acaba soando como um sobrevivencialista fake, falso, ou que está enganado, ou que engana os outros, ou as duas coisas. A pessoa se engana e acaba passando a informação enganando os outros. Essa é a visão que eu estou fazendo do que ele quis dizer, na minha opinião, com esse termo sobrevivencialista de apartamento. Então, basicamente ele coloca assim, ó, alguns canais, ele até coloca uma ressalva, alguns canais brasileiros são bons, mas na maioria, parece que, né, ele quis dizer isso, são sobrevivencialistas de apartamento, ou são sobrevivencialistas que numa eventual crise não vão se sustentar, tá entendendo? Não vão se sustentar, vão achar que estão se preparando, mas não vão estar preparados. Na verdade, nesse meio sobrevivencialista, a gente sempre questiona um ao outro, mas será que numa crise? Isso faz parte do sobrevivencialismo, porque a gente não sabe, a gente teoriza, a gente se prepara para algo que ainda não aconteceu, né? E esse é o grande paradigma que nós temos que atravessar. Quem é que sabe realmente o que vai funcionar numa SHTF? Ninguém sabe. Ah, mas eu já vivi uma SHTF, eu lutei na Segunda Guerra Mundial. Meu amigo, foi aquela SHTF. A outra pode ser diferente, né? Tanto em conceito quanto em... Mesmo que seja uma outra guerra parecida, inúmeras situações podem acontecer. A teoria do caos, né? As coisas acontecem aleatoriamente. Às vezes você sobreviveu à guerra da Síria, mas o teu bairro, sei lá, não foi invadido. E às vezes você vem aqui no Brasil e é assaltado e morre na fila da lotérica. Então é complicado, né? A sobrevivência sempre tem essa questão. Será que isso funciona? Será que isso vai funcionar? Então isso é natural primeiro. Então a crítica dele eu acho totalmente plausível, né? Esse questionamento nós mesmos fazemos entre nós, então não podemos recriminar ninguém que questiona o sobrevivencialismo ou algumas técnicas sobrevivencialistas. Porém, eu acho que ele resbalou na casca da banana quando ele começou a dar exemplos do que na visão dele seriam canais sobrevivencialistas. O primeiro canal que ele usa como exemplo de verdadeiros sobrevivencialistas raiz, é um canal chamado Chad Zuber. Chad Zuber. Eu não conheço esse canal, porém ele mostra ali na tela do vídeo dele vários vídeos que são vídeos parecidos como aqueles do Primitive Technology, né? Vocês conhecem aquele canal bem famoso, né? Aquele rapaz lá que constrói tudo à mão. Interessantíssimo aquele canal. É um canal mais ou menos no mesmo estilo, tá? E aí ele vai dar um outro exemplo. E aí o Jaisso dá uma grande... na minha opinião, ele dá tá citando só como exemplo, né? Mas ele usou um exemplo ruim, né? E aí, de certa forma, mostra que... Eu acho que ele olhou superficialmente essa questão do sobrevivencialismo. Ele não olhou com um olhar tão crítico para os canais que ele realmente afirma que são bons. Ele deveria, na minha visão, ser um pouco mais crítico. Porque uma breve olhada... Ele citou o canal chamado... deixa eu ver aqui... Pailin Lifestyle. Esse canal tem 1 milhão de inscritos. É um canal de uma mulher. É ela que aparece nos vídeos. Pailin Lifestyle. Vá lá e dá uma conferida você mesmo. E você diga se eu não tenho razão. Ele usou esse canal como exemplo de canais que tem sobrevivencialistas raízes e que são mulheres, né? Ele diz assim, não estou criticando as mulheres, estou criticando o programa e a forma como eles abordaram. Entendi perfeitamente. E aí ele deu exemplo de um bom canal sobrevivencialista, real, né, raiz, como ele disse, e ele deu exemplo desse canal, dessa mulher. Esse canal, evidentemente, meu amigo, é um canal fake. Os vídeos são fakes, mas são fakes assim no nível estratosférico. Você vê que ela no canal, você não precisa abrir nem muitos vídeos, abre uns 3 ou 4 vídeos aí que você já vai se convencer de que isso aí é fake. Se você é um sobrevivencialista, se você tem essa visão mais crítica desses programas aí, você há de convir comigo, né? Aparecem sempre animais, patos, peixes, que ela acaba capturando aí na natureza, pescando, caçando. Esses animais, eles são muito bonitos, são peixes enormes,
né? São patos muito bonitos, né? E que já pela mera imagem a gente sabe, né, que a natureza, a maioria dos animais que estão na natureza muitas vezes não são tão bem desenvolvidos quanto os animais criados em granjas, né, em sítios, né, que foram selecionados geneticamente ao longo do tempo para serem animais mais imponentes, vamos dizer assim. O frango hoje, você vê que o frango com 45 dias ele já tem um peso absurdo. Isso é seleção genética, é ração, tratamento, tudo, né? Você vai criar uma galinha caipira ali, ela fica um ano para ter uma carne que às vezes dá metade do peso de um frango de granja, né? Então, a própria produção de ovos de granja, um ovo maior, isso tudo é seleção. Na natureza, é difícil você ter esse nível de espécimes, né? Assim, tão bonitos, né? Então, só isso já já dá indícios de que provavelmente os animais ali usados são animais comprados, né? Tem um vídeo em que essa mulher ela tá no rio e de repente desce uma cabeça de boi pela água, né? Não sei o que o vídeo quis insinuar, mas foi assim uma questão de oportunidade, de oportunismo, né? Então tava descendo aquela cabeça de boi, um boi assim decapitado, né? Só a cabeça, né? A carne pelo jeito tava fresca. Ela pega essa carne e aí faz um assado, né? Faz toda a preparação lá. É legal o que os vídeos mostram, como você... É tipo um tutorial, como você assar uma carne e tal, como você pescar. Isso, eu não tiro esse mérito do vídeo, tá? O que eu critico é o que o vídeo faz você pensar que aconteceu na realidade, que na verdade não aconteceu. Os animais foram postos lá, né? Para fazer a gente pensar que foi capturado. E isso nos leva, agora eu faço essa crítica à interpretação do Jason, isso nos leva a uma situação muito perigosa. Se por um lado você faz as pessoas acreditar que não é possível viver na mata, ou num sítio, num lugar mais retirado, também por outro lado, de certa forma perigoso você fazer as pessoas acreditarem que no mato você vai encontrar animais e alimentos assim facilmente como os vídeos nos fazem pensar, inevitavelmente, pela forma como eles são mostrados. E esse canal é um exemplo de uma demonstração de facilidade de encontrar esses animais e alimentos que não existe no mundo real. Então isso também pode colocar as pessoas em perigo. Porque elas não vão praticar, a maioria das pessoas vão assistir a esses vídeos e vão ficar, né, com aquela ideia, não, qualquer coisa eu fujo pro mato. Eu vi no canal ali que é possível você capturar um pato, um animal, né, facilmente, só com uma vara, né, com uma pedra, você dá uma pedrada na cabeça do animal, mata ele, assa e tal. Não é bem assim. Primeiro que é difícil encontrar esses animais, segundo que muitos desses animais são extremamente perigosos. Outra coisa, esses animais se ocultam facilmente na vegetação, provavelmente você não vai vê-los antes que eles te vejam. Tem um outro vídeo que ela mostrou, ela matando um jacaré, uma espécie de jacaré, um crocodilo pequeno, que é um fake sem tamanho, mostra ela matando o animal. Mas assim, uma montagem tão tosca, mas tão tosca, que você consegue ver que o animal tava lá, foi jogado naquele lugar, tá? Foi jogado ali. Ela se deparou com o animal, começou a lutar com o animal com um pedaço de galho, um galho que não tinha nem como matar aquele animal, e ela começa a dar pauladas na cabeça desse jacaré. E o vídeo faz um breve corte bem rápido, que se você voltar algumas vezes você vai ver que é uma montagem tosca. E eles jogam o animal na água já morto num outro momento. Há um corte no vídeo. Então no momento aparece ela batendo no animal vivo, um animal que está numa distância segura, foi colocado ali numa situação que não ia oferecer tanto risco para ela. Então ela está batendo na cabeça desse animal. E daí o vídeo faz um corte de câmera que aparece já o animal morto, ela batendo já no animal morto já. Então é óbvio que esse animal foi tirado dali, foi morto, talvez com arma de fogo, com uma faca, com algum instrumento mais eficiente. Depois o animal foi jogado na água de novo para fazer parecer que ela matou o jacaré
na base da paulada. Não que você não pudesse matar, não sei se dá pra matar um jacaré na paulada, não tô entrando nesse mérito, tô dizendo que o vídeo é falso. O vídeo tem uma montagem e ele se torna falso e nos causa uma impressão de que com um pedaço de graveto praticamente você vai conseguir matar uma onça, matar um jacaré. E isso aí é muito complicado, meu amigo, muito complicado. Os peixes que ela pega são peixes enormes, né? É difícil você encontrar assim, dando sopa aí na natureza, né? Então, meus amigos, o Jason faz uma crítica aos canais brasileiros. Eu acho que a crítica dele não é injusta. Eu acho que é uma crítica justa, até porque os sobrevivencialistas se criticam muito entre eles, porque faz parte do refletir do tema em si mesmo. Volto a dizer. Porém, quando ele vai dar exemplos do que seria o ideal do sobrevivencialismo, a meu ver, ele se equivoca. Então, esses canais de sobrevivencialistas, não digo que eles não tenham técnicas interessantes. Não digo que eles não sejam sobrevivencialistas também. São sobrevivencialistas. Você pega aquele Primitive Technology, né? O cara faz construções. Mas a maioria são canais de bushcraft e de construções. Nem são canais que se propõem canais sobrevivencialistas. E eles são muito úteis para mostrar que é possível você fazer construções sem ferramentas, no meio do mato e tudo mais, né? Porém, a gente tem que saber separar a realidade da ficção. Muitos desses canais têm ajuda de terceiros da produção. Parece que tem canais que são verdadeiramente autênticos, né? Por exemplo, o Primitive Technology, até onde eu pesquisei, ele realmente é um canal autêntico. O cara faz tudo sozinho. Mas ele não é necessariamente um canal sobrevivencialista, eminentemente. Ele é um canal de construção, né? Usando técnicas primitivas e que essas técnicas são muito importantes para o sobrevivencialismo. Podem ser incorporadas, sim. Mas sobrevivencialismo não se resume a isso, né? Então, desde você aprender a atirar com arma de fogo, desde você aprender a cozinhar, a trocar um pneu de um carro, tudo isso é sobrevivencialismo. Não dá pra gente ficar desprezando técnicas simples, porque a gente pensa que isso são técnicas que não são de sobrevivencialistas ou que são de sobrevivencialistas de apartamento, né? Aliás, eu vejo muita honestidade até nos canais brasileiros, quando eles mesmos falam algo parecido com o que eu falei aqui. Não pense que você vai estocar equipamentos e vai se tornar um sobrevivencialista. Pelo menos aonde eu acompanhei sempre foi falado isso. E eu não vejo dessa maneira. Agora, eu não vejo nada errado em você... Aliás, eu vejo muito importante você adquirir equipamentos. No vídeo que eu lancei sobrevivência, tudo que você precisa saber, eu falei que um dos pilares do sobrevivencialista são os equipamentos. Por quê? Você pode sobreviver sem equipamentos? É possível. Cara, mas pra que você vai... É bom que você saiba se virar sem equipamentos? Ótimo. É o bushcraft, é a tecnologia primitiva, fechou. Porque se você ficar sem equipamentos, você consegue se virar, de certa forma. Mas pra que, cara? Pra que você vai fugir para um mato, por exemplo? Você tem um facão, você tem uma arma de fogo, você tem um carro, você tem barraca. Por que diabos que você não vai levar os equipamentos só para provar que você sobrevive sem os equipamentos? Isso aí é se colocar numa situação de risco totalmente desnecessária, né? Totalmente desnecessária. Tá dando uma crise, uma greve da polícia militar, a cidade tá um caos, tiroteio na rua. Você tem alimentos em estoque para 6 meses. Mas você vai ao supermercado no meio da crise porque você é um sobrevivencialista, você tá armado, você se vira. Cara, pra quê? O sobrevivencialista não se coloca em situação de risco desnecessariamente. Essa é a base, esse já é uma base. Então, assim, é importante você saber de tudo. E é importante você ter tudo aquilo que esteja ao teu alcance. Desde equipamento, um container pode ser muito útil, um sítio. Se eu tenho um sítio, por que eu não posso preparar ele para sobrevivência? Por que eu tenho que fugir para uma floresta tropical, no meio das intempéries, da chuva, das cobras peçonhentas, do escorpião?
né, da onça. Por que eu vou me colocar nessa situação se eu tenho... Eu para aquela SHTF específica, eu poderia me virar muito bem no meu sítio, vamos supor. Ou talvez a melhor opção seja ficar na própria casa. Para que você vai abandonar a tua casa se a SHTF que está acontecendo não se relaciona com um risco diretamente à tua casa, ao teu local? Então o sobrevivencialista não é um aventureiro. O sobrevivencialista utiliza todos os meios que estão ao seu alcance para sobreviver. Beleza, meu amigo? Quero saber o que você acha disso. Coloque aqui nos comentários o que você concorda e o que você discorda da análise que eu fiz. Vai no canal do Jason Rosa, se inscreve lá. Recomendo a Comunidade Fechada. É um canal de análise, tanto política quanto... Eu gosto, ele tem acho que uns 2 ou 3 canais. Eu gosto do canal Jason Rosa, com Y. Jason com Y, Rosa, com S. Claro, né? Esse canal que ele abriu mais recente, eu gosto muito porque ele faz muitas análises de simbologia que são utilizados aí hoje no mundo aí moderno pelos donos do mundo, né? E aí tem o Geopoliticando e acho que tem um outro canal também, que daí já fala mais a questão de geopolítica e tudo mais. É interessante, mas eu não gosto tanto. Recomendo o canal e eu recomendo você que tem condições de entrar na Comunidade Fechada. Eu já participei lá, hoje não participo mais por questões financeiras, mas lá você vai encontrar um vasto conteúdo. Eu tô aqui fazendo de certa forma uma propaganda, mas não é uma propaganda, tá, pessoal? Isso aqui na verdade é realmente quando o assunto, eu acho que é um assunto muito importante pro sobrevivencialismo. Eu sou de uma linha sobrevivencialista que se prepara para uma situação mais ou menos estilo essa que o Jason coloca em seus vídeos. Uma situação de sobrevivência para tirania global que vem aí, na minha opinião, tá? Então, para mim é extremamente imprescindível, importante eu acompanhar esses tipos de canais, esses tipos de conteúdos. E o Jason é uma pessoa que se destaca entre a maioria dos produtores desse conteúdo, porque ele não é um cara sensacionalista, né? Nós temos ali o canal do Rubens, que eu não gosto, né? É um canal que, a meu ver, falta com a verdade em inúmeras situações evidentes, mas diz muitas coisas interessantes. Eu não acompanho porque, em meio às verdades que ele diz, tem muita mentirada. O canal da Débora, eu acompanho de vez em quando, assim, né? Mas eu já vi também que, de certa forma, são algumas afirmações temerárias que às vezes rolam por lá, né? Então, eu gosto muito do Jason. O Jason eu tenho confiança, eu sei que ele realmente só fala aquilo que ele tem condições de provar, e o que ele conjectura, ele deixa bem claro que é uma conjectura, que é uma hipótese, uma suposição. O nome disso é honestidade intelectual. Por isso eu recomendo. Não deixe de se inscrever no canal aqui, Idade das Trevas, meu amigo, e diga o que você está achando desse nosso novo quadro chamado Dos Confins da Terra. Se prepare, porque os dias que vêm são sombrios. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Valeu!